Senhor presidente, senhor secretário, satisfação poder utilizar a tribuna hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, para poder falar sobre um assunto de fundamental importância que está acontecendo no oeste do Paraná já há algum tempo, trazendo muita intranquilidade aos proprietários de terra, que é a questão que envolve os índios e os produtores rurais em suas propriedades. Não vou me ater a números, porque os números, nesse momento, não têm tanta importância, e nesse momento o que existe de importância é a proteção da terra, do direito da terra, por parte dos seus produtores rurais, que têm um título de propriedade desses imóveis registrado, que tem a documentação necessária para poder comprovar que lá estão produzindo há muitos e muitos anos. E eu digo aqui hoje que a situação de intranquilidade que vive a região de Guaíra, Francisco de Guaíra, Terra Roxa, uma parte de Autônia, é muito difícil nesse momento. O deputado Hélio teve o seu pronunciamento na semana passada, também falando sobre as dificuldades que vive o produtor rural. A gente acompanha lá de perto, vê a dificuldade que vive o prefeito, os prefeitos desses municípios, com uma dificuldade muito grande em função da chegada constantemente dos índios vindos do Paraguai, que se dizem donos dessas áreas e, logicamente, que consta com a proteção da FUNAI. Queria que você, cidadão, imaginasse o seguinte: lá nós temos produtores rurais que estão dentro dessas áreas durante muitos anos, 50, 70, 80 anos, produzindo e segurando a economia do desenvolvimento da nossa região oeste, dos seus municípios, o desenvolvimento econômico e, logicamente, tirando um proveito para suas famílias. E hoje o que se coloca pela FUNAI é a expropriação dessas áreas. Simplesmente deixa de ser de propriedade dos produtores rurais e passa a ser propriedade dos grupos indígenas que viveram ali num passado distante. Nós temos a preocupação nesse momento de se colocar junto das famílias que estão enfrentando essas dificuldades. O governo federal tem que ter uma preocupação e eu cobro aqui uma participação do governo do Estado. O governo do Estado tem dito que essa questão é uma situação que envolve a União, que envolve o governo federal, mas eu digo ao cidadão paranaense, eu digo à nossa comunidade, que envolve sim o Paraná, porque as pessoas que estão lá com a possibilidade de serem expropriadas são cidadãos paranaenses, pessoas que trabalham a terra há muitos anos, lá no município de Guaíra, município de Autônia, município de Terra Roxa, que são os mais atingidos por esse movimento, por essa questão que traz a FUNAI para poder discutir essa questão da demarcação dessas áreas indígenas. E eu digo o seguinte: a bancada federal do Paraná, trabalhando para que se haja uma condição de um equilíbrio nessa discussão. Nós vamos ter na próxima quarta-feira, lá em Brasília, uma audiência pública onde foi convocado o ministro da Justiça, onde foi convocado o presidente da FUNAI, para poder nessa audiência pública, juntamente com produtores, juntamente com os prefeitos, poder discutir essa questão que é fundamental para o Estado do Paraná. A gente tem que se reportar ao histórico do nosso Estado, ao histórico da ocupação do oeste do Paraná. As pessoas têm que se reportar ao que aconteceu ao longo de todo esse período com a comunidade indígena residente naquelas comunidades e que recebem a proteção do governo federal através da FUNAI e que ao longo da história tem recebido também a proteção dos municípios através do trabalho feito pelas administrações públicas, numa situação de calmaria ao longo de alguns anos.
E agora, nesse momento, de algum tempo para cá, novas famílias adentrando ao Brasil, vindo do Paraguai, para poder ocuparem essas áreas que são hoje de propriedade dos produtores rurais que lá estão trabalhando a terra há muitos anos. Então é um momento de dificuldade. Eu chamo a atenção do governo paranaense. De nada adianta a gente achar que o problema é federal, porque a situação está instalada no território paranaense e temos sim que o nosso governo aqui do Paraná tomar uma posição com referência a esse assunto, que ele pode ser muito prejudicial e poderemos ter ações que possam acontecer no futuro próximo que venha contra os direitos dos proprietários rurais, que venha contra o conceito de família vivido pelo cidadão paranaense. O confronto poderá ocorrer, e esse confronto, com certeza, trará um grande número de prejuízo à sociedade paranaense. Trará um prejuízo aos produtores rurais, trará prejuízo ao governo, inclusive com possibilidade de vidas de pessoas, tanto dos indígenas como dos produtores rurais, serem agredidas num momento de conflito como esse. O que aconteceu num passado recente, na região norte do Brasil, que sirva de exemplo para que a nossa comunidade saiba, nesse momento de dificuldade, ter o discernimento da conversação, da discussão, para se chegar num denominador comum, numa condição de se abrigar os indígenas que aqui viveram e dar a eles a terra que de direito lhes é, através de uma discussão com o governo federal. Muitas áreas existentes hoje aqui no nosso Brasil poderão serem colocadas à disposição dos indígenas. Muitas questões nesse sentido, dando a eles as propriedades onde eles poderão desenvolver a sua cultura sem agressão aos produtores rurais que lá estão há muito tempo. Então a gente tem que ter uma noção bem clara nesse momento, a sociedade tem que entender a preocupação e tem que deixar a bandeira política de lado, bandeira do idealismo, bandeira política que em muitos momentos trouxe o Brasil numa situação muito difícil e que nesse momento da discussão tem que ser dado direito às pessoas, sem que isso agrida os direitos adquiridos de tantos produtores rurais ao longo da sua história. Movimentos políticos trouxeram muitas dificuldades aqui para o nosso país. Esses movimentos políticos que trouxeram dificuldades em alguns momentos da nossa democracia devem nesse momento serem deixados de lado para que a gente possa proteger toda a sociedade, dando um atendimento digno aos indígenas que aqui residiram durante tanto tempo e dando, acima de tudo, a condição de que... Por favor, eu peço respeito ao orador, por favor. O direito de propriedade, ele... Eu vou pedir para que vocês ajam da mesma forma como quando o Lemos estiver falando. Tá bom? Eu acho que é uma boa proposta. E que seja protegido os direitos desses produtores rurais. A gente tem acompanhado o que está acontecendo com a FUNAI, que traz uma ideologia política que não é aceita pelo produtor rural, uma ideologia política que não é aceita pela sociedade produtiva aqui do estado do Paraná. Então, nesse momento, eu peço aos produtores rurais, tenham muita calma, não tomem decisão precipitada de hipótese alguma, para que a gente dê oportunidade, tanto ao governo federal, através da FUNAI, através do Ministério da Justiça, para se resolver essa questão. A comunidade aguarda essa decisão, a comunidade aguarda uma decisão pacífica para que se dê direito às pessoas que o têm, mas que não agrida o direito de propriedade dos produtores rurais da nossa região oeste do Paraná. Fica aqui uma preocupação e fica aqui um pedido para que o governo do estado possa se manifestar com referência a esse tema e que o governo do estado possa, acima de tudo, proteger os paranaenses que seguram a economia do nosso estado, que trabalham a terra e que aqui residem. Muito obrigado.